Hoje o tema é máximo divisor comum, né? Mais conhecido como MDC. O que seria o máximo divisor comum? Qual seria o maior número que ele poderia ser, né, dividido pelos números que estão em questão, mas teria que ser em comum. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente fazer, né? Qual é o máximo divisor comum para os números 12 e 45? Qual seria o maior número que eu consigo dividir o 12 e o 45 ao mesmo tempo? Eu poderia achar esse valor fazendo todos os divisores do 12 e todos os divisores de 45, até encontrar um número que seja comum entre os dois. Porém, isso demoraria um pouquinho mais de tempo, né? Principalmente se o número for maior, se eu tiver um outro exemplo. E aí eu precisaria fazer mais divisores e demoraria um pouquinho mais. Então, existe um método prático, né, para a gente achar esse número de uma forma mais simples. Então, como que a gente vai fazer? Aquela decomposição de fatores primos que a gente fez na outra aula, a gente vai fazer de novo aqui. Só que a gente vai fazer para cada um, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vamos decompor o 12. Então, o que era para fazer da composição? É dividir pelos números primos, né? Então, o primeiro número primo seria o 2. Então, 12 dividido por 2, 6. Continuo dividindo por 2 porque ele ainda é par e ele ainda é divisível por 2. Então, divido 6 por 2, dá 3. E o 3 só pode ser divisível por 3, e aí eu tenho aqui 1. O que eu faço com esse resultado aqui da minha direita? Eu não vou multiplicá-los novamente, porque se eu multiplicá-los, eu volto nesse 12. Então, eu só vou escrever de uma forma de potência, né, para a gente depois analisar o resultado. Então, terminei a fatoração do 12, né, da composição do 12. E eu vou fazer a mesma coisa agora com 45. Então, vamos decompor o 45. Ele não é par, então não dá para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que seria o 3. 45 dividido por 3, eu tenho 15 como resposta. E o 15 ainda dá para dividir por 3. Então, coloco o 3 aqui. E aí, aqui eu tenho 5. O 5 dá 1. E aí, eu vou escrever 3 ao quadrado e 5. Pronto, fiz a decomposição. Como é que eu vou saber o resultado, né? Como é que eu vou saber qual é a resposta do meu MDC? Então, eu vou olhar o seguinte. Primeiro, eu vou olhar os números que estão em comum para os dois aqui, para as minhas duas decomposições. Então, no meu caso, eu tenho dois números em comum. O 3 sozinho e o 3 ao quadrado. Qual vai ser a minha resposta? Então, vou olhar o que está em comum e sempre com o menor expoente. Então, no caso, seria esse aqui, né? Então, MDC entre 12 e 45, o meu resultado é 3. Ou seja, o maior número que eu consigo dividir o 12 e o 45 ao mesmo tempo é o número 3, certo? Então, é isso a aula sobre MDC. Bem simplesinhos, bem rapidinho, ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau.